Glórias a Deus, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês também? Espero que esteja tudo bem. Aqui é o vosso amigo presbítero, Deronildo Santos, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para o meu, para o seu, para o nosso, para nossos corações, para o nosso coração, para as nossas vidas. Então, antecipadamente já te peço, caneta, pega aí um papelzinho, um caderno, faz as suas anotações, porque vamos falar a palavra de Deus e é óbvio. Não se preocupe com os passarinhos, porque aqui é assim, eu boto comida, meus passarinhos, é assim que eu cuido, eles vêm, comem, cantam e vão embora felizes. Então pega a sua Bíblia, vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. Vou trazendo agora um tema muito sugestivo e agradável para cada um dos irmãos em Cristo Jesus, também para os nossos amigos. Então eu te peço, se você gostar desse conteúdo, dá o seu like aí, curte, comenta, compartilha esse vídeo, para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas, né? Eu agradeço a Deus, agradeço a cada um dos amigos que estão me seguindo direta e indiretamente, só nessa plataforma chegando a quase 150k. Para quem não tem muito conhecimento, isso tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Falta um pouquinho só para chegar aos 150k de seguidores que acompanhem e me ajudem a compartilhar a palavra de Deus. E faça você o mesmo. Se você ainda não me segue, colabora com nós, colabora comigo e colabora também com a palavra de Deus que você vai estar ajudando a divulgar. Cada vez que você curte, comenta, compartilha, o algoritmo, né, que eles falam, vai entender que você está gostando desses vídeos, porque é a palavra de Deus, pura e exclusiva. Não tem meu parecer, não tem meu achômetro, nada. É só a palavra de Deus. Então eu te peço, me ajuda a crescer para ganhar mais alma para Jesus, ou que essa palavra possa apenas ser de conforto para aqueles que ouvem. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Mas o tema que eu estou trazendo nessa oportunidade é sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias, nesses momentos finais e decisivos. Nós estamos vendo aí, atualmente, muita coisa acontecendo dentro das igrejas. Muitos motivos de escândalo. Muitas coisas acontecendo que está fazendo com que o povo, né, critica e até zomba da igreja de Deus. Mas, graças a Deus, eu digo com convicção e certeza, ainda que o inimigo tenta generalizar, você sabe disso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você sabe que ainda existe nessa terra um povo, lá de Tito, da carta de Paulo, a Tito, capítulo 2, versículo 14, um povo zeloso. Ainda tem um povo zeloso que está zelando, que teme ao Senhor, que obedece à palavra de Deus. Tem, você sabe que tem. Tem um povo nessa terra que ainda é especial, um povo que aceitou crer e obedecer e a praticar a palavra de Deus. Ainda tem nessa terra. E um povo de boas obras, que você sabe, meu amigo, minha amiga, também, irmão, tem um povo que preenche essas características que Paulo falou a Tito no capítulo 2, na carta dele a Tito, versículo 14, que ele, Jesus Cristo, separou para si mesmo um povo seu, de Jesus, zeloso, especial e de boas obras. Você sabe que tem. Ainda que o diabo tenta generalizar quando algumas pessoas dizem, mas crente é tudo igual, né? Não. Eu vou te mostrar agora dentro da Bíblia.
Eu quero te mostrar com algumas passagens bíblicas e pega isso aí, pega aí o seu caderninho de anotação, ó, faz como eu, anota para você aprender a palavra de Deus. Pega caneta, né, para você anotar e principalmente a Bíblia. Você vai ver que não se generaliza, que não é todos iguais. Vamos começar. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 ao versículo 30, Jesus contou ali a parábola do trigo e do joio. Que o bom semeador é aquele que prega a palavra de Deus, hoje, trazendo para os nossos dias. O bom semeador, ele lançou a semente, lançou a palavra de Deus. Lançou a semente e ali nasceu o trigo. O que é o trigo? É aquele crente fiel, aquele crente sincero, o crente verdadeiro, aquele crente que crê, obedece e pratica a palavra de Deus. Existe. Esse é o trigo que o Senhor Jesus Cristo falou nesta parábola. Agora veio o diabo e lançou o joio, que é considerado um inimigo, porque quando o semeador foi descansar, veio o inimigo à noite, versículo 28 de Mateus 24, e semeou ali uma semente ruim. É o que está acontecendo. Existe muito joio dentro da igreja, mas não na igreja, porque a igreja verdadeira, a igreja sincera, é uma igreja que crê, que obedece, uma igreja que se santifica, que tem certeza, que tem convicção e que almeja a volta do Senhor Jesus Cristo. É essa igreja. Essa igreja é trigo. Essa igreja é chamada de ovelha. Essa igreja é chamada de virgens prudentes, Mateus 25. Então essa igreja existe, ela ainda está aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na terra. Então nós temos visto que infelizmente tem acontecido de muitas igrejas, muitos nomes aí de templo, denominação, mas a igreja verdadeira é aquela que não amou o mundo, que não ama o mundo. 1 João 2,15, que não ama o mundo. Aquela que realmente decidiu crer e abandonou o mundo, abandonou a mentira, abandonou os enganos, abandonou a falsidade, abandonou a idolatria, abandonou seus trajes mundanos, abandonou suas palavras mundanas, abandonou as coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque é amiga de Deus, porque é um povo escolhido por Deus, porque é um povo separado por Deus. É um povo, Mateus capítulo 7, versículo 14 e 15, que optou andar dentro da Bíblia e entrar pela porta estreita, porque é um povo que está aqui na terra, mas sabe, crê, tem certeza que a porta larga. O que é a porta larga? A porta larga não é o mundo, é essas igrejas, que pode até ter sido antigamente um exemplo, mas largou o primeiro amor, abandonou e hoje enlargueceu a porta e entrou tudo do mundo, os costumes, as vaidades, as modas, as igualdades ao mundo, as coisas do mundo. Hoje, obreiros, exemplo, que era bom hebreiro, hoje se igualou ao mundo. Então é porta larga, espaçosa. Em Mateus capítulo 7, versículo 14, está dizendo que a porta larga conduz à perdição e muitos entram por ela. Não sou eu que digo, é Jesus. Então só estou falando os livros da Bíblia para que você anote, né? Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 14 e 15. Jesus falou, porfiai, procurai entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Olha aí, igrejas lotadas de tudo, de coisas que você olha, gente, você não vê mais o brilho do Espírito Santo, você não vê mais a unção do Espírito Santo, mas quando você entra, quando você vê o quê? Uma igualdade comum. Você não sabe, se você for numa boate lá, ou se for nessas igrejas, você não sabe se é uma boate, se é uma igreja, é tudo esquisito, tudo igual ao mundo, é umas danças, é uns pula-pula, que nada tem a ver com a palavra de Deus, nada tem a ver. O que é isso? É joio. Parábola de Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Então eu quero te dizer que a igreja verdadeira existe, ela ainda está aqui, ela continua santa, ela continua lavada, ela continua purificada no sangue de Jesus Cristo. Aleluia.
Então, meus amados, muitos ainda, infelizmente, acham e que deve generalizar, dizendo que a igreja perdeu a santidade, que a igreja se contaminou. Não, a igreja não. O povo de Deus não. O povo de Deus ainda é um povo zeloso, especial e de boas obras. E você sabe, você conhece um homem de Deus, você conhece uma mulher de Deus. Não é pelo seu pula-pula, por falar bonito, por cantar bonito, não. É pelo testemunho, é pelos seus exemplos, é pela sua palavra, pelos seus caráter. É porque onde ele chega, onde ela chega, a mulher de Deus, algo bom acontece. As suas palavras são palavras agradáveis, são palavras que alegram o coração. Você vê que a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, não são palavras enganosas, não são palavras bajuladoras, não são palavras mentirosas, não são palavras de piada de duplo sentido. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem uma palavra firme, uma palavra fiel, uma palavra baseada na Bíblia, e muitos não gostam. Infelizmente, até muitos crentes acham enjoado quando vê um irmão que está falando a palavra de Deus, quando vê uma irmã que está dando um bom exemplo na palavra de Deus. Mas quem é que fica zangado? É o joio. Porque o joio quer que o trigo seja igual a ele, quer que o trigo se mistura, mas o trigo é comparado àquelas virgens prudentes, lá de Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13, que Jesus deu outro exemplo de outra parábola, né? Que o reino do céu é semelhante também a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes, ela está andando dentro da palavra. A prudente está esperando a ouvir a qualquer momento o tocar da última trombeta. As prudentes, o trigo, está olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque a nossa fé, a fé da igreja verdadeira, da igreja santa, da igreja leal, da igreja que está esperando o arrebatamento da igreja, está aqui, ó. A fé da igreja é a palavra. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, comparado como trigo na terra, é ele que está aguardando a qualquer momento cumprir-se 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que para nós, crente, isto é um clássico, porque por isso, é por crer nessas palavras, que a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, nós vamos ouvir o tocar da trombeta. Aí o mundo vai perceber a diferença, a grande diferença, até mesmo muitos crentes, a diferença do trigo para o joio, a diferença das ovelhas para os bodes, a diferença das loucas para as prudentes, ou das prudentes para a louca. Aí o mundo vai ver. Por quê? Porque quando nós abrimos a Bíblia, né? Eu vou ler para vocês aqui. Malaquias, capítulo 3. Olha que palavra. Como que o Senhor distingue a diferença. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler, porque eu sempre tenho apenas citado, mas hoje eu vou ler o contexto dessa palavra. Promessa aos fiéis. Malaquias 3,18 diz assim: então, aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor. Versículo 17. Temeram ao Senhor e se lembraram do seu nome. E eles, versículo 17 de Malaquias capítulo 3, serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-las-ei como homem poupa seu filho que o serve. Então, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o mundo vai perceber quando tocar a última trombeta, quando Jesus autorizar, porque
tudo indica que ele já está pronto. Tudo. Porque o que nós temos visto é uma contaminação na casa de Deus ou em muitas igrejas. Que muitos olham, parece igreja, parecem crente, mas infelizmente não são. Quem não quero julgar, não sou eu, não sou apto, longe de mim, fazer qualquer que seja acusação contra quem quer que seja. Mas Jesus diz, pelo fruto de cada um, conhece a árvore. Não tem como você colher um limão do pé de uma laranjeira doce. Não. Não tem como você colher coisas boas de árvores más. Então você vê uma árvore ou uma pessoa que diz que é crente, que diz que é templo do Espírito Santo, mas as palavras dele o condenam. A palavra dele é uma palavra cheia de gíria, é uma palavra cheia de mentira. Deixa eu dar uma pausa aqui. Glórias a Deus. Eu tive que dar uma pausa porque uma moto aqui na frente de cá fazendo um barulhão. Mas voltando à palavra. A palavra dessas pessoas que diz que é crente são palavras enganadoras, palavras fingidas, palavras cheias de duplo sentido, palavrão. Efésios capítulo 2, versículo 28. Não saia da vossa boca palavra torpe. Você olha para os trajes. Mas não se julga ninguém pela roupa. Não estamos julgando ninguém pela roupa. O caráter de cada um fala. Muito está dentro da igreja, mas não deixa que a palavra de Deus entre nele. Porque a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Quando o homem nasce de novo, quando a mulher nasce de novo, ele passa a ser trigo na presença do Senhor. Então ele produz um fruto, um alimento bom, agradável aos olhos do Senhor. Então está chegando o grande momento em que o mundo vai perceber, vai ver com seus próprios olhos a grande diferença do trigo para o joio, da ovelha para os bodes, das loucas ou da prudente para as loucas. O mundo vai ver, está muito perto, vai perceber a diferença dos que servem a Deus para os que não servem ao Senhor. Então o que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não se entristeça se alguém te dizer, mas os crentes são quadrados, vivem no passado. Não, nós não vivemos no passado, nós vivemos na palavra de Deus. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está. 1 João 2,15. Tiago capítulo 4, versículo 4. Ainda complementa dizendo que se vós fizerdes amizade com o mundo, constitui-se ou considerem-se inimigo de Deus. Então a igreja, o homem que aceitou Jesus, que nasceu de novo, João 3,3, ele torna-se trigo na mão do Senhor, ovelha na mão do bom pastor, e ele torna-se prudente na mão do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele crê na palavra de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Daí porque o crente prefere e aceita com prazer não se vestir igual ao mundo, não falar igual ao mundo, não ouvir músicas do mundo, as chamadas seculares, não importa qual bonito seja, não falar com palavrões, xingamento igual ao mundo. Não. Por quê? Porque é Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa cidade não é aqui, é no céu. E se é no céu, Pedro escreveu que devemos ser santo como aquele que nos chamou. Hebreus escreveu, escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é porque somos melhor do que ninguém, não é porque queremos julgar, criticar, não. É porque o mundo, infelizmente, tem generalizado, dizendo que todos os crentes é igual, mas não são. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, está dito que outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus para os que não servem. Amém? Que Deus te abençoe. Leia Mateus capítulo 13, que é o tema dessa mensagem, capítulo 13, versículo 24 ao 30. E você vai ver que tem muito joio querendo parecer trigo, mas está chegando a hora. Então o que eu digo para o santo, esteja pronto, Jesus está voltando, a igreja será arrebatada, sim, creia ou não, aceite ou não. Deus abençoe. Aqui é o vosso amigo presbítero Deronildo Santos. Pai do Senhor.